Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 14, que vai justamente narrar a história da infância do nosso irmãozinho Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, e leremos a partir do versículo 1. Não vai dar para a gente falar tudo nessa noite sobre as características da história desse homem. Não dá. As características de Samuel em toda a sua história não tem como. Eu vou falar apenas de algumas características encontradas ainda quando ele era uma criança. Ainda quando ele era um simples adolescente. O texto diz assim: o menino Samuel, não é eu que estou dizendo não. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo, a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, pois me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, volta e te deita. E ele foi e deitou-se. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, pois me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, meu filho, volta e te deita. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel: estou a ponto de fazer algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todo aquele que o souber. Naquele dia agirei contra Eli, cumprindo tudo o que eu tenho dito a respeito da família dele, do início ao fim, porque já lhe disse que julgarei a sua família para sempre, pois ele sabia do pecado dos seus filhos e que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. Portanto, jurei à família de Eli que o seu pecado nunca mais será expiado, nem com sacrifícios e nem com ofertas. Lemos até o versículo de número 14. Que Deus aplique essa porção em nossos corações. Meus irmãos, aprendendo com o menino. A história de Samuel é uma história muito bonita. Você pode ler em casa. Samuel é aquele mesmo Samuel que é filho de Ana e de Eucana. Aquele casal que Ana, a mãe de Samuel, ela era estéril, não tinha filho. Eucana era o esposo dessa mulher. E Eucana também tinha uma outra mulher chamada Penina. E diz que uma mulher, a Penina, ela vivia perturbando, angustiando, trazendo sofrimento para Ana, que não engravidava. E através de um milagre de Deus, Deus deu um filho a Ana. Esse filho é chamado de Samuel.
Quando Samuel nasceu, com pouco tempo, Samuel foi dedicado a Deus. A sua mãe, Ana, e o seu pai, Eucana, levaram Samuel até o templo. Levaram ele até o templo, e ali Samuel, ele passou a viver no templo, na supervisão do sacerdote Eli. Então, é justamente nessa fase de vida que os estudiosos chegam a dizer que, possivelmente, quando este fato aconteceu aqui, Deus chamando Samuel, ele tinha por volta de 12 anos de idade. É nessa idade aqui, é nessa passagem aqui, que nós vamos aprender profundas lições com esse menino chamado Samuel. Samuel, ele foi o maior profeta, o maior sacerdote e o maior juiz do tempo dos juízes de Israel. Ele foi exemplo como criança, exemplo como jovem, exemplo como adulto e até exemplo como ancião. Mas aí alguém poderia perguntar, pastor, que lições nós poderemos aprender com esse menino? Que lições nós podemos aprender com essa criança chamada Samuel? A primeira lição que aprendemos com Samuel é esta, é que devemos ter consciência da soberania de Deus. De novo, é que devemos ter consciência da soberania de Deus. Quando você olha assim o texto, a princípio, você não vai observar esta característica, mas deixe-me esclarecer um pouco esse texto para vocês. Samuel tinha sido levado da sua casa muito cedo, muito criança, foi levado ao templo para ser entregue lá, para ser consagrado ao Senhor e ficar lá para todo sempre. Foi um voto que Ana fez quando pediu um filho a Deus. O seu esposo concordou. Agora agora vamos imaginar um pouco. Samuel, quando abriu os olhos para a vida, alguém disse, Samuel, você está aqui, você é filho de Ana e de Eucana. Você é um milagre de Deus. Seu pai e sua mãe, e especificamente a sua mãe, eles fizeram um voto para você viver para sempre aqui. Para sempre não, enquanto você estiver vida aqui, servindo a Deus, no templo, observando isso aqui. Deus tem um plano na sua vida. Então, quando você olha para esse texto, você não vai ver em nenhum canto, tipo, Samuel reclamando dos seus pais. A Bíblia diz que anualmente a mãe de Samuel, o pai de Samuel, ia visitá-lo, levava roupinha para ele. Então, quando você olha para o texto, eu fico imaginando que Samuel, ele tinha muita consciência na soberania de Deus. Ou seja, que ele tinha muita consciência de que Deus sabia muito bem o que é que estava fazendo quando permitiu que o pai e a mãe levasse Samuel e deixasse lá por toda a sua vida. O texto não vai dizer assim, quando o pai visitava Samuel, Samuel diz, mas papai, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Mamãe, a senhora não tinha esse direito de fazer isso comigo. A senhora me consagrou a Deus, me trouxe para cá. A senhora não me perguntou, a senhora não me deu o direito de escolher, mamãe. Se isso acontecesse nos dias atuais, o moído tinha sido grande. Porque na minha vida quem manda é eu, mamãe. Eu é quem faço as minhas regras. A senhora não poderia ter feito isso comigo. Samuel se comportou-se de maneira tal que ele tinha consciência que por trás daquela atitude do seu pai e da sua mãe, era a mão de Deus que estava com ele. Samuel não reclamava, tipo assim, é isso mesmo. Enquanto talvez os meus primos, os meus colegas lá, vão levar uma vida tranquila, uma vida de aventura, vão namorar, vão casar, vão viajar, vão levar uma vida tranquila, a minha vida é assim. É vendo o pessoal sacrificando animais, é abrindo essa igreja, fechando essa igreja, é viver, escutar o povo aqui louvando a Deus. A minha vida é essa. Samuel, em nenhum momento no texto, e nem no começo e nem no fim, você vai observar Samuel reclamando disso aqui. Não reclamava por quê? Porque Samuel era aquele tipo de criança que ele tinha muita consciência no controle de Deus, na soberania de Deus sobre a sua vida.
Não era aquele camarada que ficava reclamando de tudo. Não é aquele tipo de adolescente enjoado que reclama de tudo que está na sua frente. Samuel era aquele camarada que eu aprendo com ele. Quando eu comecei a estudar esse texto, foi a primeira grande verdade que saltou aos meus olhos. Samuel era uma pessoa, mesmo sendo uma criança, mesmo sendo um adolescente, mesmo sendo alguém meio que imaturo, meio que não tinha toda uma experiência, mas Samuel, pela sua maneira que se conduziu na casa de Eli, era alguém que descansava, que tinha consciência da soberania, do controle de Deus sobre a sua própria vida. Olhando no Novo Testamento, sabe quem era que tinha esse mesmo comportamento? Quem tinha essa mesma atitude? Nós, abrindo a Bíblia, lá em Lucas 1:38, nós observamos a história de Maria, a mãe de Jesus. Quando Maria, ela recebeu a visita de um anjo, e que através daquele anjo, o anjo disse a ela que ela ia ser mãe, que ela seria mãe do Salvador, que ela seria mãe do Messias. Olha só o que é, ela ainda quis argumentar, como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou engravidar, se de fato eu não sou nem casada, nunca José tocou em mim? O anjo explicou a ela que ela iria conceber, não era porque ela iria ter naquele momento uma relação sexual com José, mas sobre ela viria o poder de Deus, o Espírito Santo, e ela iria gerar o Salvador. Olha o que foi que Maria disse no versículo 38. Maria então disse: aqui está a tua serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Observe que Maria não era alguém que quis relutar, que eu não aceito esse negócio, porque no meu corpo mando eu. Maria era alguém também que era muito consciente do controle de Deus, da soberania de Deus sobre a sua própria vida. Samuel era alguém que era assim. Samuel estava lá, vivendo longe de casa, recebendo a visita de um pai e de uma mãe, possivelmente ano a ano. Vivia no meio de pessoas estranhas, eu digo assim estranha, porque Eli não era nada seu, era o sacerdote, mas não era nada da família. Os filhos de Eli, duas pragas, Ofni e Finéia, não era nada dele, mas mesmo assim, Samuel, ele descansava e pensava a seguinte coisa: eu não vou reclamar, porque eu sei muito bem daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu queria aplicar uma coisa. Primeiro, é que a nossa vida, ela não é semelhante a um barco à deriva, a um barco que não tem alguém no leme, açoitado de um lugar para outro. A nossa vida não é igual a um trem desgovernado, que está saindo dos trilhos e pode se chocar antes da próxima estação. Não, a nossa vida, ela está nas mãos de um Deus todo-poderoso, de um Deus criador dos céus e da terra. A minha vida, a sua vida, está nas mãos de um Deus que a Bíblia diz que operando Ele, quem impedirá? Um Deus que venceu a morte, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Sabe qual é a palavra que nós, olhando para esse texto, uma palavra que salta aos nossos corações? É que a sua vida, a minha vida, ela está nas mãos do Todo-Poderoso. Que nada acontece nas nossas vidas sem estar debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. A primeira grande lição que aprendemos com a criança, nós que muitas vezes temos dificuldades de aprender com as crianças. Parece que a única coisa que a gente quer aprender com os adolescentes é mexer no celular. Parece, Paulo, tirando isso aí, a gente não quer aprender mais nada com o adolescente. Parece que a única coisa que a gente aprende, né, ou quer aprender com o nosso adolescente, é mexer no celular. Mas quando se fala em qualquer área da vida, parece que a gente sempre é quem deve ensinar os nossos adolescentes. Olhando para esse texto, Samuel, ele era uma criança, um adolescente, e ele está trazendo para nós nessa noite uma profunda lição. É que nós devemos ter consciência dos planos de Deus, da soberania de Deus sobre as nossas vidas. A segunda lição que aprendemos com Samuel é que devemos ser comprometidos com Deus desde criança.
desde criança. É que devemos ser comprometidos com Deus desde criança. Como eu já havia dito, o versículo 1, ele vai dizer que o menino Samuel, aquele menino, como eu já havia dito para vocês, segundo alguns comentaristas, possivelmente ele tinha aproximadamente entre 10 e 12 anos. Era um adolescente. Era alguém que estava entrando na adolescência. E era alguém que nos serve, nos deixa um exemplo muito grande. Era alguém que era comprometido com Deus desde a sua tenra idade. Samuel, ele era alguém temente a Deus. Não era alguém temente a Deus, vivia na casa de Deus sobre a direção, sobre a liderança de Eli. Era alguém que servia a Deus desde a sua infância. Samuel foi consagrado a Deus muito cedo. Ele foi consagrado a Deus, mesmo alguém, como eu já havia dito a priori, alguém que transparecesse alguma imaturidade pela sua idade, alguém que não estivesse ainda maduro e vivendo numa idade que a gente lembra muito de muita rebeldia da juventude ou da adolescência. Samuel nos dá um exemplo, era alguém comprometido com Deus. Era alguém que obedecia a Eli e, evidentemente, obedecia a Deus. É tanto que nós observamos, quando Deus começa a chamar Samuel, Samuel estava deitado, Deus falou com Samuel. Ele corria para se encontrar com Eli, porque ele pensava que Eli estivesse pedindo alguma coisa, eu presumo. Eli já tinha problemas de vista, era alguém já velho. E quando ele escutava aquela voz, ele corria de maneira obediente, para perceber, para escutar o que possivelmente o que Eli estivesse pedindo. Mas a lição que fica, acima de tudo, era que Samuel era alguém que era temente a Deus, envolvido com a obra de Deus desde pequeno. Na verdade, Samuel morava na igreja. Era um privilégio. Ele via aquele sacrifício. Ele acompanhava o entrada e saída de pessoas. Era alguém que desde cedo começou a entender, a perceber, a viver uma vida consagrada a Deus. Para a gente trazer aqui uma ilustração, aí não poderia ser outro, quando a gente lê Lucas, capítulo 2, versículo 39, nós temos uma única passagem que relata a infância de Jesus. Depois disso, Jesus ele já é visto começando o seu ministério. Do seu nascimento, pouco tempo, até aqui, é na infância que nós observamos uma festa religiosa que os pais de Jesus foram, e de repente, voltando para suas casas, procurar Jesus, ele não estava. E ele com 12 anos de idade, Jesus com 12 anos de idade, quando os seus pais o encontraram, ele perguntava, você estava fazendo o que aqui? Não, eu estava tratando das coisas de Deus. Eu já estava lidando com as coisas do meu Senhor. Jesus é um outro exemplo, se não o maior exemplo de alguém que era temente a Deus, envolvido com Deus, comprometido com Deus, já na sua infância. Aqui eu queria deixar 2 lições. Uma para os pais, para mim, e outra para os filhos. A primeira lição é para os pais. Procure investir na vida espiritual dos seus filhos. Busque todos os meios para que os seus filhos eles tenham uma vida de intimidade com Deus. Se envolva, se esforce para que os seus filhos, desde cedo, eles tenham comunhão com Deus. A mocinha que nós estamos vendo aqui hoje, né, está até um pouco chamando a nossa atenção. A gente não pode criticar de nenhuma maneira. Por quê? Porque é a mãe trazendo a filha ou filho
para a igreja, para que ela se acostume, para que ela se envolva com as coisas de Deus. Pastor, mas dá um trabalhinho? Dá. Mas canto de filho barulhento é no colo, sentado na igreja, mas é na igreja. Não, porque o meu filho dá trabalho na igreja, é aqui mesmo. Ou, lógico que o pai tem que controlar, tem que aquietar, mas lugar de filho é na casa do Senhor. Não, eu vou deixar o meu filho crescer. Quando ele crescer, ele decide se ele quer servir a Deus ou não. Está errado. Os pais precisam investir, precisam se esforçar para que os seus filhos, eles conheçam a Deus. Investindo, Bruno Jeremias, investindo em uma boa literatura, investindo em atividades que proporcionem os filhos conhecerem a Deus. Isso aqui é uma responsabilidade para os pais. Agora chegou a sua para os filhos. E você que é filho, reconheça o esforço que seu pai tem feito para que você conheça a Deus. De novo, você que é filho, reconheça o esforço que os seus pais têm feito para que vocês conheçam a Deus. E outra, busque a Deus por si mesmo. Que vir para a igreja não é igual alguém que vem empurrado, alguém que só vem à força, alguém que para vir à igreja o pai e a mãe começam a dizer logo cedo: precisa se arrumar, tem que tomar banho, separa a roupa, não marque nada, tome banho mais cedo, não vá para a casa de fulano de tal, não vá àquela programação que não dá tempo você ir e voltar, se organize. Então tem muito filho que parece assim, só quer ir para a casa de Deus se for no empurrão. Conheça a Deus por si mesmo. Evidentemente que é Deus que toca, mas naquilo que depende de nós, seres humanos, é preciso que os filhos busquem a Deus por si mesmo. Não espere que os seus pais obriguem. Não espere que os seus pais façam o meu mundo de coisa para que vocês estejam na igreja. Nós temos aqui exemplos de filhos que teve um tempo, era quem trazia os pais para a igreja, gente. Isso é uma coisa fantástica. Essas meninas que se apresentam aqui, as nossas mensageiras, essas meninas, elas estão trazendo as suas famílias para a igreja. Eu vou hoje para a igreja para ver a minha filha se apresentar. Filhos, busque a Deus. Eu tenho uma aluna na escola Zenil da Gama, ela tem os seus 12, 13 anos. Ela todo dia chega na sala, vê lá onde eu estou, aperta a minha mão e diz: pastor, paz do Senhor. E teve um dia que me chamou a atenção. Eu disse: você foi ao culto ontem? Ela disse: eu fui. Eu disse: como foi que você foi ao culto ontem? Eu fui ao culto sozinha. Eu disse: não foi com a sua família? Disse: não, meu pai e minha mãe foram para uma festa. Olha só, uma criança de 11, 12 anos de idade. Meus pais foram para uma festa. E você? Eu fui para a casa do Senhor. Eu fui para a casa do Senhor. Eu nunca mais olhei para aquela menina da mesma forma. Aquela menina, naquele momento, ela me inspirou. Ela me chamou a atenção. De viver dentro de uma casa que não pode nem muitas vezes expressar sua fé, ela permanece fiel ao Senhor. Ela permanece fiel ao Senhor. É a segunda lição. A terceira lição, olhando para esse texto, aprendendo com esse menino Samuel, é que nem sempre nós entendemos o agir de Deus. É que nem sempre nós entendemos o agir de Deus. Deus começou a falar com Samuel. Ele confundiu a voz de Deus com a voz do homem. Samuel, Samuel, ele corria e disse: Samuel, Eli, você me chamou? Eu disse: não. Pode deitar. E Deus chamou aquele rapaz, aquela criança,
por várias vezes, e ele confundindo a voz de Deus com a voz do homem. Naquele momento ele não teve toda a concepção, o entendimento. Talvez ele pensasse que fosse ali pedindo algum favor, sei lá, pedindo água, pedindo algum tipo, talvez, algum tipo de remédio, algum tipo de coisa nesse sentido. O texto, quando ele usa a expressão dizendo que Samuel não conhecia Deus, é que naquele momento, não que Samuel não fosse temente a Deus, porque o texto vai dizer logo no início, dizendo que Samuel, ele era um menino que continuava servindo ao Senhor. E o versículo 1, ele não está em desacordo com este versículo, quando diz que, no versículo 7, que diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ou seja, Deus não tinha se revelado de maneira pessoalmente para Samuel. Samuel conhecia Deus, Samuel servia ao Senhor, mas Samuel ele não tinha recebido este chamado íntimo, pessoal de Deus. Alguns autores dizem que Deus falou com Samuel em sonho. Não dá para mim entender que foi em sonho. O texto não diz que Samuel estava dormindo. Não dá para mim dizer que Samuel teve uma visão de Deus. O texto diz que ele estava deitado e de repente Deus falou. Era alguém, Polastre, que já conhecia Deus, mas na verdade não tinha tido ainda um encontro pessoal, um chamado com Deus. Um chamado com Deus. Talvez Samuel pensasse assim, não é Deus não, porque eu estou vivendo aqui, nunca vi Deus falar. A situação espiritual do povo de Deus naquele período, Lorival, era tão ruim que Deus não falava com o povo. Não falava através de profecia, não falava através de visões, diz que Deus não falava, Deus estava em silêncio. E de repente talvez Samuel, olha, mas se Deus não está falando aos líderes, vai falar a mim. Mas na verdade era justamente essa falta de consciência, essa falta de discernimento daquilo que Deus estava falando, fazendo e falando para aquele jovem. Mas Deus falou com aquele menino temente a Deus, numa geração que era corrompida pelo pecado. Eu acredito que, quando o texto diz que Samuel não conhecia Deus, é mais ou menos parecido com a própria expressão que Jó, ele usou lá no livro dele, Jó 42, e versículo 5, quando ele diz, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó passa por todo o sofrimento, e você pode ler no início do livro de Jó, diz que Jó levantava de madrugada, ele orava pelos seus filhos, ele sacrificava a Deus animais pelos seus filhos. Era alguém que era crente, mas não tinha ainda percebido, ou então não tinha ainda contemplado a grandeza extraordinária de Deus. Diante de um grande milagre, era como se ele estivesse dizendo, Deus, eu já lhe conheço de alguma forma, mas eu não sabia, eu não tinha entendimento quão grande era o Senhor. Quão grande era o Senhor. Meus irmãos, nós devemos, como crentes, como servos de Deus, para a gente partir aqui para o encerramento, nós devemos pedir muito discernimento a Deus, para a gente entender quando é que é Deus que está falando conosco. Deus, ele fala através da sua palavra. A regra de Deus falar com o seu povo, com a sua igreja, é através da sua palavra. Agora, percebam, quantas vezes Deus ele não usa uma pessoa para abençoar a sua vida? Pessoas que você, rapaz, Flantal falou comigo, e eu tenho certeza que ele foi usado por Deus para me dizer aquilo,
para fazer aquilo, para me dar aquela orientação. Devemos pedir a Deus. Devemos pedir a Deus. Precisamos estreitar mais a nossa intimidade com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia, da consagração, da comunhão com aqueles que já conhecem a Deus há mais tempo. Vamos procurar os papais, os seus filhos quando chegarem, procure colocar os bebês com vocês, aí para não ficar aquele movimento. Então, olhando para esse texto, a lição que fica é que nós devemos pedir a Deus discernimento, para a gente entender quando é Deus que está conduzindo uma determinada situação. Para que a gente possa distinguir, para a gente possa identificar, melhor dizendo, o agir de Deus. E nós nem sempre entendemos isso. Quantas vezes não aparece e não chega um sofrimento na nossa porta só para a gente baixar a nossa fusca, para a gente deixar de ser orgulhoso, para a gente valorizar mais a família, para a gente valorizar mais um pai, valorizar mais uma mãe, valorizar mais um filho, valorizar mais o emprego que a gente tem, valorizar a vida de um modo geral, perceber a necessidade de andarmos mais com Deus. E por último, ainda temos mais uma outra lição. Uma outra lição é que nós não somos produtos do meio. De novo, é que nós não somos produtos do meio. Em que sentido, pastor? A Bíblia está dizendo, e ela vai dizer aqui, no texto que nós acabamos de ler, que nós lemos, ele vai dizer que Deus disse: Samuel, você diga a Eli que eu vou julgar a casa dele. Eu vou punir com morte a vida dos filhos de Eli. Porque os filhos de Eli são duas pessoas ruins, perversas, que profanaram a casa de Deus, que blasfemam das coisas de Deus. E Eli, você vai ser punido, porque você, como pai, você não repreendeu coisa nenhuma. No outro dia, Eli, sabendo que Deus tinha falado com Samuel, aí ele disse: Samuel, o que foi que Deus lhe disse? Olha a coragem. Ele disse: Deus disse que vai punir você. Deus diz que não vai deixar que a sua geração ela vá adiante. Deus diz que vai punir você severamente, Samuel, porque você nunca foi pai dos seus filhos. Porque os seus filhos faziam um monte de baderna e você nunca foi aquele pai que prendesse ou que botasse freio nos seus filhos. Você pode ler em casa o capítulo com mais cuidado. Mas se você observar o versículo de número o 13, porque já lhe disse que julgarei a sua família para sempre, pois ele sabia do pecado de seus filhos e que blasfemavam contra Deus, mas não os repreendeu. E Deus disse mais, e tem mais, Samuel. Você diga a Eli que não adianta mais ele sacrificar nada, não adianta mais ele fazer qualquer tipo de coisa que não tem mais solução não. A espada vem sobre a vida dele. Qual é a lição, gente? É que nós não somos produto do meio. Em que sentido, pastor? Olha só, Samuel foi criado no meio daquelas duas ruindades, o Ofni e Finéas, que não respeitavam a Deus, blasfemavam das coisas de Deus, comiam de umas carnes que não era permitido, eram pessoas imorais. Samuel foi o quê? Samuel cresceu lado a lado com esse pessoal. Samuel foi crescendo, vendo os erros dos filhos de Eli. A gente poderia dizer, então,
Samuel também deveria ser ruim. Samuel deveria fazer os mesmos pecados que os filhos de Eli também faziam. Mas o quê? Quando a gente teme a Deus, uma coisa é certa: nós não somos produtos do meio. Ninguém pode determinar a nossa conduta, porque Deus, Ele é o nosso Senhor. Samuel é um exemplo disso, que a gente pode viver dentro de um ambiente contaminado sem se contaminar. Quando você lê Romanos 12, Paulo vai dizer que nós não devemos tomar a forma do mundo. Nós não devemos pensar como o mundo pensa. A gente não deve agir como as pessoas que não conhecem a Deus agem. Pelo contrário, nós devemos nos comportar completamente diferente. Deveremos ser transformados, transformar o nosso entendimento. Alguém já disse que o nosso relacionamento com o mundo é igual ao relacionamento de um barco dentro de uma água. Que o barco está dentro da água, dentro de um mar, mas a água não entra no barco. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode entrar em nós. Ou seja, eu não sou produto do meio. Eu não sou produto do meio. O meio pode me influenciar, mas tendo uma cosmovisão bíblica, nós é quem influenciaremos aqueles que estão à nossa volta. Concluindo, nós costumamos ouvir sermões onde nós aprendemos lições com os anciãos, com os adultos, com os jovens, mas gostaria de deixar nessa noite lições preciosas aprendidas com o menino Samuel, de que devemos ter consciência da soberania de Deus, de que devemos nos comprometer com Deus o mais cedo possível, de que nós devemos, dentro dessa perspectiva, olhar para a vida na seguinte perspectiva, de que eu não sou o produto do meio. Eu não sou o produto do meio. Entendendo que muitas vezes nem sempre entenderemos o agir de Deus. Nem sempre entenderemos o agir de Deus. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Que a minha vida, a sua vida, ela possa ser consagrada a Deus. E que possamos aprender com os anciãos, com os adultos. Mas vamos ter muita percepção de aprender também com os adolescentes e com as crianças. Que Deus nos abençoe.